capítulo 16 de Mateus revela um ponto crucial no ministério de Jesus, com a confissão de Pedro sobre a identidade de Cristo e o primeiro anúncio claro da sua morte e ressurreição. Além disso, vemos a tensão crescente entre Jesus e os fariseus e saduceus. Os fariseus e saduceus, grupos religiosos com visões diferentes, unem-se para testar Jesus, pedindo um sinal do céu, para provar sua autoridade. Jesus responde, dizendo que eles sabem interpretar os sinais do tempo, mas não conseguem discernir os sinais espirituais. Ele os repreende por buscarem um sinal, e afirma que o único sinal que lhes será dado é o sinal do profeta Jonas, referindo-se à sua morte e ressurreição após 3 dias. Depois disso, Jesus os deixa e vai embora, destacando a sua resistência em fornecer um espetáculo, apenas para satisfazer a curiosidade deles. Quando os discípulos de Jesus cruzam o mar, eles se esquecem de levar pão. Jesus, aproveitando o momento, os adverte sobre o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos inicialmente pensam que Jesus está falando sobre o fato de não terem levado pão, mas ele os corrige, lembrando-os dos milagres de alimentação que realizou, a multiplicação dos pães e peixes. O fermento, de que Jesus fala, representa os ensinamentos falsos e a hipocrisia dos líderes religiosos, que corrompem a verdadeira fé. Chegando à região de Cesareia de Filipe, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles respondem que alguns dizem que ele é João Batista, outros Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Jesus, então, faz uma pergunta mais pessoal: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia Pedro, dizendo que essa revelação veio do Pai, e que sobre essa rocha, confissão de fé, ele edificará a sua igreja. Jesus promete a Pedro as chaves do reino dos céus, dando-lhe autoridade para ligar e desligar, refletindo a autoridade espiritual. Ele também ordena que os discípulos não contem a ninguém que ele é o Cristo, pois ainda não era o tempo para isso ser plenamente revelado. Pela primeira vez, Jesus começa a explicar claramente aos seus discípulos que ele deve ir a Jerusalém, sofrer nas mãos dos anciãos, principais sacerdotes e escribas, ser morto e, ao 3º dia, ressuscitar. Pedro, incapaz de aceitar essa ideia, repreende Jesus, dizendo que isso nunca deveria acontecer. Jesus, porém, o corrige duramente: para trás de mim, Satanás. Ele explica que Pedro está pensado como um homem, não como Deus, e que a sua missão de sofrimento e morte é parte do plano divino para a redenção da humanidade. Jesus ensina aos discípulos que, se alguém quiser segui-lo, deve negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Ele ressalta que quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por amor a ele, a encontrará. Ele enfatiza que o valor da alma é muito maior do que qualquer ganho material ou sucesso mundano, e que ele retornará em glória para recompensar cada um conforme suas obras. Jesus termina com uma promessa enigmática: alguns que estavam presentes não morreriam antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino, uma provável referência à sua transfiguração no próximo capítulo. O confronto com os líderes religiosos, os pedidos por sinais, e o ensino sobre o fermento dos fariseus e saduceus, destacam a corrupção espiritual dos líderes religiosos da época e a importância de discernir a verdade. A confissão de Pedro: este é um dos momentos mais significativos no Evangelho, pois marca a clara revelação da identidade de Jesus como Messias, e o fundamento da Igreja. A repreensão de Pedro, a correção de Pedro por Jesus revela a tensão entre o pensamento humano e o plano divino, mostrando que o caminho de Cristo inclui o sofrimento e a cruz. O custo do discipulado, seguir Jesus, envolve sacrifício, incluindo a negação de si mesmo, e a disposição de carregar a cruz, destacando o custo espiritual de ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Mateus 16 é um capítulo central que une revelações profundas sobre quem Jesus
É o caminho do discipulado que envolve fé, sacrifício e compromisso com o reino de Deus.